Convido as crianças para virem à frente. Oi, oi. Crianças, alguém aqui sabe o que é um tesouro? O que é um tesouro? Uma coisa muito valiosa, né? Isso pode ser, às vezes, ouro, diamantes, né? Coisas muito valiosas. Ou, às vezes, até... Quem aqui já ganhou uma medalha? Vocês já ganharam medalha? É? Eu fiquei sabendo esses dias que a Loreninha ganhou várias medalhas, né? Esses dias. Foi, Lorena? Foi? Medalha pode ser uma coisa bem valiosa, né? Eu tenho alguns troféus e medalhas, mas as minhas são todas de plástico, não valem nada. Tá? Mas algumas são de ouro, né? Aí elas valem muita coisa. Jesus fala sobre o reino dos céus, e quando ele fala sobre o reino dos céus, ele compara isso a um tesouro. E ele conta a história que um homem, ele achou um tesouro num campo, e aí ele foi lá e ele comprou aquele campo, ele vendeu tudo o que ele tinha, tudo. E ele vai lá e ele compra aquele campo e tem aquele tesouro para o resto da vida. E aí Jesus também fala que o reino dos céus é comparado a uma pérola que é achada. Vocês sabem o que é uma pérola? É uma pedra muito valiosa também, mais ou menos como um tesouro. É, das conchas, isso mesmo, que você acha nas conchas, né? Algumas, né? E Jesus compara, então, o reino dos céus à coisa mais valiosa que a gente pode ter, que existe. E ele fala que nós deveríamos fazer de tudo para entrarmos no reino dos céus. Hoje a gente vai falar sobre o que nós deveríamos valorizar. Porque às vezes a gente fala que nós amamos a Jesus, nós amamos a Deus, mas a gente acaba agindo de outra forma, né? A gente acaba não dando valor a Deus, ao nosso relacionamento com Ele e ao reino dos céus. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Tentem ouvir e prestar atenção a essas coisas quando eu falar durante o sermão. Eu vou tentar ajudar vocês, tá bom? Podem se sentar. Bom dia, meus irmãos. Hoje eu vou usar o meu iPad. Eu não estou acostumado, então já me perdoem caso minha comunicação venha a falhar um pouquinho. Meus irmãos, nós vamos fazer algo um pouquinho diferente hoje. Eu sei que a maioria de vocês está esperando que eu fale, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, mas hoje nós veremos Ageu, capítulo 1. Não sei se vocês já viram O Senhor dos Anéis, né, a trilogia O Senhor dos Anéis, e aí depois lançou O Hobbit. E o Hobbit conta a história antes do Senhor dos Anéis, né? Ou Star Wars, né? Star Wars também, ou Bourne, né? Alguns filmes que eles lançam uma trilogia e aí chega lá na frente, no último eles voltam lá atrás, lá na história. É mais ou menos isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então, Neemias, a gente está falando sobre algo que está lá na frente, estamos quase terminando o livro de Neemias e a gente vai voltar no tempo e vamos ler o capítulo 1 de Ageu, tá? A história é um pouco a mesma, tá? No capítulo 1 de Ageu, eles estão voltando do primeiro exílio babilônico. Lá em Neemias já estão voltando do segundo exílio babilônico, né? Mas eles estão voltando para construírem, tá? Então, abram a Bíblia de vocês em Ageu, capítulo 1. E eu vou ajudá-los a fazer isso, porque eu sei que... Eu não lembro a última vez que alguém me falou, cara, eu estava lendo Ageu esses dias e achei tão legal. Então, abram a Bíblia de vocês, vocês não vão esquecer. Abram a Bíblia de vocês no livro de Mateus. Mateus, vocês sabem onde que é. E aí você volta
Volta um livro, você vai achar Malaquias. Volta mais um livro, você vai achar Zacarias. Volta mais um e você encontrará Ageu. Se você encontrou Sofonias, você foi longe demais. É pequeno, um livro pequeno. Vamos lá, Ageu, capítulo 1. Diz assim a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Jazadaque, o sumo sacerdote, dizendo, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jazadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, pedimos que o Senhor esteja aqui conosco, pedimos, Pai, que o Espírito Santo do Senhor abra as nossas mentes, abra o nosso coração, ilumine, Pai, a Tua palavra a nós e aplique a Tua palavra aos nossos corações. Nos ajude, Pai, a vivermos de acordo com a Tua palavra. Nos mude e nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos aqui no livro de Ageu, também um livro sobre construção, se vocês perceberam. Neemias, vocês bem sabem, Neemias ele volta para construir os muros da cidade, da mesma cidade aqui, que o templo tinha sido construído agora em Ageu. Então, em Ageu, o povo de Deus volta para reconstruir a casa de Deus, o templo. Lá em Neemias, quando o povo volta, o templo já está construído, mas o resto da cidade ainda não. Então, nós estamos voltando um pouquinho no tempo. O povo, eles estavam retornando do cativeiro babilônico, com o propósito de reconstruir o templo. Ciro, o grande imperador da Pérsia, ele havia tomado a Babilônia em 539, e ele redigiu uma proclamação para que os judeus voltassem a Jerusalém e reconstruíssem o templo de Deus. É interessante que você consegue ler isso nos primeiros 2 capítulos de Esdras, falando um pouquinho sobre Ciro sendo despertado por Deus e então mandando o seu povo para voltar ali e reconstruir o templo de Deus. Lá em Esdras 1:2, olha só o que diz. Para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. E assim Ciro fala, olha o pregão que ele passa por todo o reino, o que ele fala por todo o seu reino. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. No capítulo 1 e 2 de Esdras, nós encontramos esse relato de Ciro sendo chamado e enviando então o povo de Deus para voltar a Jerusalém e reconstruírem o templo. Olha só o que diz lá em Esdras, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. E o que ele fez passar é justamente isso. O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá.
E então ele manda todo o povo de Deus para voltar para Jerusalém de Judá para reconstruírem o templo. Mas aqui em Ageu, quando nós chegamos aqui, a reconstrução do templo está paralisada. Então Ciro mandou o pessoal para voltar com esse propósito, e os judeus retornaram, eles começam a construção do templo, mas eles param. E há 15 anos a reconstrução do templo está parada. E eles param pelo aquele motivo que nós vimos também em Neemias. Os povos ao redor começaram, quando viram eles começando a reconstruir o templo, os povos ao redor começam a ameaçar eles, ameaçar até de ataques e de morte iminente. E ao contrário do que nós vimos em Neemias, aqui em Ageu, o pessoal para. O povo de Deus teme aqueles à sua volta e eles paralisam a construção. E eu lembro a vocês que no Antigo Testamento o significado do templo é a presença de Deus. O povo de Deus se relacionava com ele através do templo. Então, um templo em ruínas significa aqui para o seu povo um relacionamento em ruínas. E o povo deixa o templo assim e deixa assim o relacionamento em ruínas com Deus por cerca de 15 anos. E é interessante que ao lermos o livro e lermos Ageu, o próprio significado do nome Ageu significa festa, festival, dia festivo. E isso é um tanto irônico, considerando a situação dos judeus. No versículo 6, olha só. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Então, na verdade, esse era um povo muito pobre. E nós vamos descobrir o porquê. E aqui em Ageu, Deus chama o seu povo, então. Ele manda um profeta para falar com o seu povo, e ele chama o seu povo e pede que eles considerem não a abundância material, mas que eles considerem e desejem a abundância espiritual. Da mesma forma que Deus chama eles para considerarem aqui, Deus nos chama hoje para considerarmos e nos convida. Deus nos chama então a considerarmos, Deus nos chama a nos comprometermos e Deus nos chama a comungarmos, considerarmos, nos comprometermos e comungarmos. E nós veremos isso ao longo do texto. Nos primeiros 6 versículos, do versículo 1 ao versículo 6, Deus nos chama e nos convida para considerarmos, e em primeiro lugar, as nossas prioridades. Vejam só no versículo 4. Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Então o povo tinha voltado justamente com o propósito de reconstruir o templo, mas eles não julgam necessário continuar isso. Eles constroem as suas próprias casas e eles não julgam necessário construir a casa de Deus. E talvez você fale, mas, Jader, eles precisam de casas. Casa é uma necessidade básica. Eles não poderiam viver ao ar livre, eles precisam da casa para protegê-los. Eles não estão aqui, isso não é uma preocupação demais. Mas olha só como que é a descrição das casas do povo. Diz que são casas apaineladas, isso são painéis mesmo, de madeira, que você colocava na parede, e a descrição que é de casas apaineladas, isso é usado para os templos, isso é usado para as casas dos reis. Nessa época, os que tinham casa apainelada eram os reis, eram os grandes nobres, isso são casas luxuosas, não são casas básicas. Então eles constroem as suas próprias casas, eles utilizam materiais luxuosos, eles constroem casas boas e deixam de lado a casa de Deus. Eles estão excessivamente preocupados com o seu próprio bem-estar. Essas não são apenas casas básicas que eles precisariam morar para conseguirem construir o templo de Deus. E então Deus chama eles a considerarem as suas prioridades e os seus corações, e não negligenciarem Deus
e a sua casa. E em segundo lugar, Deus chama para considerar as prioridades e até as perspectivas. Se de fato esse povo era rico, se de fato as casas apaineladas ali significava e demonstrava que o povo estava bem. Na verdade, Deus está mostrando para eles que a luxúria deles era a austeridade. Que o que eles tinham era vazio, não era nada, era como pó que se vai embora. Olha só o versículo 6. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Eles vivem por coisas perecíveis, coisas que eles não vão conseguir manter. E eles, na verdade, eles acham que são ricos, mas Deus mostra a eles que eles são muito, muito pobres. É muito raro nós encontrarmos alguém hoje em dia que tenha a prática de considerar a sua própria vida, de meditar na sua vida. Né? Nós encontramos por aí em yoga, em algumas coisas, meditação, falar-se de meditação, e a meditação hoje em dia é você se esvaziar de tudo. Nós somos chamados a meditarmos na palavra de Deus de dia e noite. Nós somos chamados para considerarmos, para analisarmos a nossa vida. E Deus está chamando o seu povo aqui para eles considerarem de fato como que eles têm vivido. Nós falamos sobre os puritanos hoje pela manhã, foi mencionado. Os puritanos eles tinham o costume de todo ano, no seu aniversário, primeiro que eles tinham diários que eles escreviam sobre a sua vida, e todo ano, no seu aniversário, eles reliam o diário deles, daquele ano passado. E eles avaliavam como é que tinham sido o seu ano. E eles colocavam ali, será que o meu ano, esse ano que passou, foi melhor do que o ano passado? Lógico, analisando o relacionamento deles com Deus e a maneira que eles estavam vivendo a vida cristã. Quantas vezes você fez isso esses últimos dias? Quantas vezes eu fiz isso esses últimos dias? Nós não temos mais a prática de dedicarmos um tempo para nos avaliarmos, para avaliarmos a nossa vida, para avaliarmos o nosso próprio coração, avaliarmos as nossas prioridades, para nós vermos sobre como que nós estamos vivendo. Na escola bíblica dominical, nós estamos falando sobre contribuição, sobre dinheiro, sobre como que nós administramos os nossos bens para a glória de Deus. E uma das formas que nós podemos analisar o nosso coração é analisando como que nós gastamos o nosso dinheiro. Com que você tem gasto o seu dinheiro? Será que é montando casas apaineladas? Será que nós estamos usando o nosso dinheiro para coisas fúteis, que na verdade não têm valor? E o que isso mostra do nosso coração, das nossas prioridades, pelo que nós estamos realmente vivendo? Mas Deus nos chama então para considerarmos, e para isso nós precisamos tornar um hábito de considerarmos os nossos caminhos. Não só a ordem de que nós estamos vivendo, mas também pensarmos, será que essas coisas deveriam estar em primeiro, segundo, terceiro, quarto lugar? Será que elas têm a importância que eu estou dando a essas coisas? O que a Bíblia diz sobre isso? Como que a Bíblia diz que deveria ser as prioridades do meu coração? Mateus capítulo 6, 19 a 21 diz: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, onde ladrões escavam e roubam, mas juntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, crianças, o que vocês gostam? Do que vocês mais gostam? E começam a pensar nisso. Qual que é o seu tesouro? O que você
o que é mais valioso na sua vida? E o que será que a Bíblia diz que deveria ser o mais valioso na nossa vida? 1 Coríntios também diz, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo é que habita em vós? Quanto que nós estamos gastando com outras coisas? Nossas energias, nosso dinheiro, construindo coisas que com o tempo que vão se tornar pó. Quanto tempo nós estamos dedicando ao nosso relacionamento com Deus? Considere essas coisas, considere as suas prioridades, considere pelo que você está vivendo. Em segundo lugar, dos versículos 7 a 11, Deus então nos chama para nos comprometermos. Então, primeiro, Deus nos chama para considerarmos, e em segundo lugar, dos versículos 7 a 11, Deus nos chama a nos comprometermos. Olha só. Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. E aí ele nos chama para nos comprometermos com ações. Com ações. Nós vemos isso através de 3 imperativos. Olha só o versículo 8. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Então é como se Deus tivesse, vocês analisaram, vocês viram suas prioridades, vocês viram que está tudo errado, agora vocês mudem isso. E você muda isso não só falando, eu vou mudar, eu quero mudar, eu queria ser diferente, um dia eu vou mudar. Ele fala, você muda isso com ações, com atitude. Você começa a agir de uma forma diferente. E aí ele faz 3 comandos, subir ao monte, trazei a madeira e edificai a casa. Interessante que isso que vai trazer o relacionamento de volta ao povo de Deus. Deus se deleita em nossa obediência. Deus se deleita em nossa obediência. Veja só a segunda parte do versículo 8 que nós acabamos de ler. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então, uma vez que o povo de Deus ia então se voltar a Deus, mudar as suas prioridades, tomar atitudes, tendo as prioridades no lugar certo, Deus vai se agradar disso. E Deus vai ser glorificado quanto a isso. Aqui, lógico, ele está falando do templo. Deus ia se agradar e ser glorificado pela reconstrução do templo, mas eu lembro a vocês que o templo significava o relacionamento com o seu povo. Deus nos chama para considerarmos, para nos comprometermos com as nossas atitudes, com as nossas ações. E isso não é algo mecânico, isso não é algo superficial. Deus se deleita na nossa obediência. Deus é santo, 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 como nós cantamos aqui. E ao mesmo tempo nós podemos nos aproximar dele. E para nos relacionarmos com ele, nós obedecemos a sua palavra. Tem uma história de uma funcionária que ela acordava, ela chegava cedo na empresa, sempre que ela chegava lá, o seu patrão já estava lá, e ele tinha acordado antes que todo mundo e colocado num grande quadro todas as responsabilidades de cada um ali, tudo que eles tinham que fazer naquele dia. E ela chegava e sempre estava lá o nome dela e todas as coisas que estavam listadas. E todo mundo também, o time inteiro chegava e estava tudo no quadro. E todo dia, isso foi irritando essa funcionária. E ela falou, mas ele não me dá liberdade, eu não posso fazer as coisas que eu quero, e eu chego aqui, está tudo escrito, eu tenho que fazer exatamente como ele mandou. Isso foi irritando ela um pouco. Mas um dia, seu relacionamento com esse dono da empresa mudou. Eles começaram a namorar, eles começaram a sair, ela conheceu ele um pouco melhor, ela acabou se casando com ele, e aí no casamento ela via, ela acordava, ele já estava acordado. E ele estava lá trabalhando e escrevendo todas as coisas e preparando tudo para o dia. E ele levava a empresa na esperança de poder colocar ali e deixar o mais claro possível para seus funcionários, para eles não terem que se preocupar com mais nada, além de fazer aquilo que ele estava descrevendo. E ela então enxergou que ele fazia isso em amor. E era um cuidado que ele tinha para com seus funcionários, de descrever o que eles tinham que fazer. Na verdade, para eles se sentirem livres
para saberem fazer aquelas coisas. Meus irmãos, da mesma forma somos nós com Deus. Quando o nosso relacionamento muda com Deus, nós percebemos que a lei de Deus é boa para nós. Muitas vezes o que nós achamos que nos limita, que não nos dá liberdade para agirmos, na verdade agora nós vemos que era o que estava nos protegendo. Nós enxergamos que, na verdade, o amor de Deus, através de sua palavra, através de suas leis, que Ele está cuidando de seu povo e que Ele quer se relacionar conosco através da sua palavra. E o que mudou? A perspectiva. A perspectiva que mudou. O relacionamento mudou e, com isso, a perspectiva sobre aquelas regras, sobre aquelas leis. Nós entendemos que Deus nos deu a lei para nos ajudar, para sabermos como caminharmos e como nos relacionarmos com um Deus santo. Comprometimento verdadeiro requer ação, e comprometimento e obediência são relacionais. Você quer se relacionar com Deus? Comece obedecendo os seus mandamentos. Comece obedecendo os seus mandamentos. Comprometimento e obediência geram satisfação. Geram satisfação. Olha só, depois, Deus chama para considerarmos, Deus nos chama para nos comprometermos e Deus nos chama para comungarmos, nos versículos 12 a 15. A perspectiva correta agora é restaurada. A segunda parte do versículo 12 diz assim: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. E o povo temeu diante do Senhor. E o povo temeu diante do Senhor. Agora a perspectiva estava restaurada. Agora o povo entendeu o seu lugar e eles entenderam quem é de fato o Criador e quem é a criatura. Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. A obediência gera relacionamento e satisfação em Deus. Isso gera uma atitude correta no nosso coração acerca de quem somos e acerca de quem Deus é. De como nós devemos nos relacionar com Ele. Além do mais, no versículo 13, a presença de Deus é restaurada. Olha só. Então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E aí o Senhor despertou o espírito de Zorobabel e de todo o resto de seu povo. O relacionamento é reatado, o relacionamento e a presença de Deus é restaurada. Mas isso vem através do povo de Deus considerar a sua vida, analisar o seu coração e tomar atitudes para consertar essas coisas. Uma vez que eles viram que as prioridades deles realmente não estavam no lugar certo, eles mudaram as suas atitudes. Eles não apenas prantearam e continuaram da mesma forma, mas eles mudam e eles tomam uma atitude, e isso então restaura o relacionamento deles com Deus. E agora eles têm o temor do Senhor neles e a presença de Deus com eles, que desperta o espírito deles e ajuda eles a cumprirem o seu propósito, que era a reconstrução da casa de Deus. Meus irmãos, como que nós estamos vivendo? Eu já fiz algumas aplicações aqui e acho que fica bem claro esse texto para nós, que nós precisamos considerar a nossa vida, que nós precisamos considerar as nossas prioridades, o nosso coração, onde nós estamos dedicando o nosso tempo, os nossos esforços, se Deus realmente está em primeiro lugar do nosso coração. Ao fazermos isso, se comprometam com Deus através de ações
através de atitudes, através de mudanças claras na sua vida, que você enxerga se isso está me levando para algum lugar que eu não quero ir. Então eu vou tomar uma atitude contrária, uma conversão. Eu vou mudar completamente as minhas atitudes e agir conforme a palavra de Deus. E então comungue com Deus. Comungue com Deus. A nossa chamada adoração hoje foi uma mistura de dois textos. Um texto falando sobre a santidade de Deus, que a sua santidade enche todo o templo, que vários textos que falam que nós nem conseguimos olhar para Deus de tão santo que Ele é. E ao mesmo tempo, Hebreus 6, que mostrava que por causa do sangue de Cristo nós podemos nos aproximar de um Deus tão santo. Meus irmãos, isso não foi barato. Isso não foi barato. Use e abuse da liberdade agora que temos de nos aproximarmos de Deus. Deus está chamando você para comungar com Ele, para você se relacionar com Ele, e isso que deveria ser o nosso maior tesouro. Mateus 22 diz: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com essa ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Meus irmãos, a mesa já está posta. Se você está aqui, Deus está te chamando para comungar com Ele, para celebrar com Ele, para ter um relacionamento com Ele. Faça tudo o necessário para você comungar e se relacionar com este Deus. E então celebrarmos. E essa celebração começa aqui e só vai melhorando. Só vai melhorando. De fato, quando a Bíblia fala sobre o reino dos céus, é descrito como uma grande festa. Quando nós falamos e vemos em Apocalipse, é descrito como um grande banquete, onde todos estão juntos na presença de Deus. É isso que é a promessa de Deus que temos para nós. Então a comemoração, a celebração, a festa começa aqui e só vai melhorando. A mesa está posta, Deus está chamando agora. Deus está chamando agora. Então considere o seu coração, considere as suas prioridades. Se comprometa a Ele e comungue e celebre juntamente com Ele. Vamos orar? Senhor Deus, pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Senhor abra os nossos olhos, Pai, abra os olhos do nosso coração e nos ajude a enxergarmos as nossas prioridades e vermos como de fato temos vivido. É tão fácil nós falarmos da boca para fora que somos cristãos, mas nos ajude, Pai, a sermos honestos com nós mesmos e transparentes e vermos como de fato nós temos vivido e como as nossas ações falam sobre como nós temos vivido. E, Pai, nos ajude a tomarmos medidas drásticas e práticas para nos comprometermos contigo, para andarmos contigo, para sermos fiéis, para obedecermos a tua palavra. Pai, pedimos também que o Senhor coloque em nós a alegria que vem só de ti, só do teu Espírito, só de ser salvo pelo sangue de teu Filho. Nos ajude, Pai, e esteja conosco. Reestabeleça seu relacionamento conosco e nos ajude a comungarmos diariamente contigo. Em nome de Jesus. Amém.